Boa noite. Mais um feminicídio no estado. Mulher é morta a facadas na frente dos filhos no Recife. O ex dela foi preso. Operação policial cumpre mandados em Pernambuco e na Bahia contra quadrilha suspeita de tráfico de drogas e de homicídios. A avó realiza sonho de ver neta que é policial militar com farda da corporação. Encontro emocionado repercutiu nas redes sociais. 3.000 vagas no Mães de Pernambuco. O programa oferece auxílio de R$300 para mulheres em situação de vulnerabilidade. Brasil registra cerca de 124 acidentes de trabalho por dia. Em Pernambuco, fiscalização em padarias teve resultados preocupantes. Ministério do Trabalho e Emprego oficializa acordo que regulamenta trabalho em lojas do comércio durante feriados. E a madrugada terá chuva de meteoros no céu com até 25 fenômenos por hora. E é possível ver sem telescópio. O funcionamento do comércio passou por mudanças trabalhistas específicas para os dias de feriado. A possibilidade de abertura das lojas vai depender de um consenso. É nos feriados que o movimento costuma aumentar em muitas lojas. Mas a partir de agora, a abertura do comércio nessas datas vai seguir uma nova regra. O Ministério do Trabalho e Emprego oficializou um acordo que determina que o funcionamento das empresas depende de autorização prevista em convenção coletiva. Significa que a decisão de abrir as portas em um feriado não poderá mais ser tomada apenas pelo empregador. João já aplica esse modelo no estabelecimento dele. A gente manda um ofício para o sindicato patronal e laboral, pede uma autorização prévia, eles autorizam, porque já está na convenção. Quando chega agora no final do ano, 7 de setembro, 15 de novembro, sempre tem esses feriados que são muito bons para vestuário e calçados, então o comércio ele aquece nessa época, então a gente não pode ficar fechado. Este gerente de loja aprovou a mudança. É bom porque dá mais segurança, né? Tanto para a empresa como para os funcionários, ficar sabendo se vai poder abrir realmente ou não. Além da folga que a gente ganha, né? A gente recebe pelo dia, né? Então fica tudo seguro, o funcionário fica tranquilo para trabalhar. O novo acordo exige que o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores negociem juntos a abertura das lojas nos feriados. Segundo o presidente do Sindilojas, essa decisão será tomada a cada ano. A convenção ela já determina todos os feriados durante um ano. Nós estamos em plena negociação com o sindicato laboral. Em agosto não tem nenhum feriado, o próximo feriado é 7 de setembro. Então tem que haver esta convenção assinada para que as lojas que sejam de rua, de shopping, qualquer loja de Recife possam abrir no próximo feriado, dia 7 de setembro. A nova portaria vale apenas para o trabalho nos feriados. O funcionamento do comércio aos domingos continua seguindo as regras que já existem na legislação. Além disso, alguns serviços com autorização permanente, como restaurantes, hotéis, postos de combustíveis e farmácias, não serão afetados pela mudança. A portaria também prevê que nas cidades onde não houver sindicatos representativos, as negociações devem seguir as regras previstas nas leis do trabalho. De acordo com este advogado trabalhista, a nova regra não muda os direitos já garantidos aos trabalhadores que atuam nos feriados. Essa portaria ela visa justamente devolver esse poder de negociação do sindicato e colocar na mão dos trabalhadores discutir com os empregadores se vão abrir ou não, inclusive podendo negociar percentual de horas extras, percentual de aditivo de ticket de alimentação, outros benefícios sociais e econômicos que antigamente não se podia discutir. A orientação é estar em contato direto com os sindicatos. É importante que o trabalhador ele esteja sabendo se as empresas, sejam elas lojas de rua ou shoppings, estão de acordo com o que determina a portaria. Para os empregadores, obviamente, que estejam de acordo com o que diz a portaria e procurem os sindicatos laborais, os dos trabalhadores e os sindicatos das empresas para que possam negociar, caso seja a vontade dele, abrir e perguntar aos trabalhadores, por meio do seu sindicato, se eles querem trabalhar ou não naquele feriado. Pernambuco é o segundo estado do Nordeste com mais casos de acidentes de trabalho. Foram mais de 36 mil registros desde 2023. Hoje, a Superintendência Regional do Trabalho apresentou os riscos no setor de panificação.
O auditório ficou lotado, porque além do impacto na saúde da população, acidentes de trabalho pesam muito na procura por serviços públicos e privados de assistência e na conta da Previdência Social. Pelos cálculos da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, por mês, 45 mil pessoas em média sofrem algum tipo de acidente trabalhista no Brasil. No recorte de janeiro de 2023 a maio de 2026, o país registrou 1.843.604 casos. No Nordeste, foram 223.250 acidentes e em Pernambuco, 36.667. Para a conversa na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego hoje, foram convidados cerca de 100 representantes de padarias. É que a última auditoria de segurança no setor mostrou resultados preocupantes. Nos meses de junho e julho, de 138 estabelecimentos fiscalizados, 106 tiveram pelo menos uma máquina interditada. Os auditores orientaram sobre a importância de uma proteção na grade ou na tampa dos equipamentos e de uma trava de bloqueio se essa proteção falhar. Eles falaram também que é essencial manual em português e que tem que ter um botão de emergência num local de fácil acesso. Que as informações sobre fabricante, modelo, série, que a identidade da máquina esteja bem visível. A regra vale para tudo: cilindros, moedores, fritadeiras. O momento foi de tirar as dúvidas, entender os problemas verificados pelos auditores e pensar em soluções. Várias padarias, e dependendo do porte, ela não tem essa ideia do que está acontecendo. Então a gente está aqui para aprender e fazer um trabalho conjunto. Nessa questão de aprender, se a gente informar a melhor maneira de manuseá-la e tudo que pode ser feito de forma preventiva, que é muito mais barato prevenir do que tratar um acidente de trabalho, vai se diminuir esses números. Então a gente está aqui para entender essa situação também. Os auditores fiscais do trabalho mostraram como é possível fazer um diagnóstico de todos os equipamentos que são utilizados. Às vezes são máquinas velhas, inservíveis, que ainda estão sendo utilizadas. Às vezes é uma proteção que foi retirada até para facilitar ali o trabalho. Entender algum mecanismo de que de uma forma ou de outra está faltando aquela proteção necessária. Então isso possibilita a ocorrência de acidentes. E são acidentes por vezes graves, com amputações, choque elétrico, cortes. O que seria a solução para essas irregularidades que vocês identificaram? Seria adquirir máquinas seguras, seria providenciar a correção daquelas irregularidades que foram apontadas, capacitar os trabalhadores, que é importantíssima a participação dos trabalhadores nesse processo, e eles terem consciência de que a prevenção é melhor do que um acidente que acontece e tem todos os seus desdobramentos. Acompanhe comigo essa notícia que está no G1, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui no canto da tela. O governo de Pernambuco abriu 3.050 novas vagas para o programa Mães de Pernambuco, que paga R$ 300 por mês a mulheres de baixa renda. A confirmação de participação pode ser feita até 24 de agosto ou enquanto houver vagas disponíveis exclusivamente pela internet. O pagamento está previsto para setembro e o dinheiro será depositado na mesma conta usada para o recebimento do Bolsa Família. Para ter direito ao benefício, é preciso morar aqui no estado, estar com o CAD único atualizado, não ter emprego ou renda formal, ser responsável familiar, estar gestante ou ser mãe ou responsável por criança de até 6 anos. Outros detalhes no G1 pelo QR Code. Uma mulher foi assassinada hoje pela manhã no bairro de Água Fria, na zona norte do Recife, na frente dos filhos. O ex-companheiro dela foi preso em flagrante pouco tempo depois do crime. A vítima foi identificada como Raíssa Henrique de Moura, de 34 anos. Ela foi morta a facadas por volta das 9 horas da manhã, dentro de casa na rua Beatriz, em Água Fria, já próximo ao Alto do Pascoal. O suspeito é o ex-companheiro, identificado como Clebson Luiz da Silva de Oliveira, de 31 anos. O homem não aceitava o fim do relacionamento. De acordo com testemunhas, a mulher foi assassinada na frente dos 3 filhos. Foram pelo menos 6 facadas. Ontem ela saiu,
foi lá para Saramandá, ia ficar mais a minha outra irmã. Aí foi, pegou, ela ficou lá, e ele ficou ligando para ela, retado, ligou, ela não queria atender. Tudinho, quando foi hoje, aconteceu essa barbaridade com ela. Ele pegou, arrombou a porta e matou ela na frente de 3 crianças. A irmã da vítima esteve no fim da manhã na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, no bairro do Cordeiro. Ela esteve no local depois da notícia da prisão do suspeito. Clebson Luiz foi detido por policiais militares na Avenida Dantas Barreto, no bairro de São José, no centro do Recife. Ele é ex-presidiário e usava tornozeleira eletrônica no momento do crime. A família diz que quer justiça pela morte de Raíssa. Quem é ele para tirar a vida dela? Ele não é Deus não, para tirar a vida dela não. Com ferro fere, com ferro será ferido. E a gente quer muita justiça. Quer que ele pague, né, pelo crime barbário que ele fez, né, com uma mãe de família, né, deixou 3 filhos, né, e a gente quer justiça para ele ficar apodrecendo na cadeia. Os nossos sentimentos à família, mais um caso de feminicídio aqui em Pernambuco. E a Polícia Civil cumpriu mandados hoje em municípios de Pernambuco e também da Bahia em uma operação contra um grupo criminoso investigado por assassinatos e pelo tráfico de drogas no sertão do estado. A delegada responsável pelo caso deu detalhes da investigação. Essa operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa formada por tráfico de drogas, armas e homicídio. Foram expedidos cerca de 13 mandados de busca e apreensão e 10 prisões preventivas. 9 pessoas foram presas e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo cumpridos nas cidades de Oricuri, Juazeiro da Bahia, Santa Cruz do Malta e Salgueiro. Durante a prisão foram apreendidos cerca de 2,6 kg de cocaína, 5 kg de crack e 5 kg de um pó branco utilizado para a fabricação da droga. As investigações continuam sendo realizadas na delegacia de Oricuri. O motorista de 21 anos que atropelou e matou um trabalhador em Boa Viagem, na zona sul do Recife, vai a júri popular. A vítima, Alex Nunes Viana Bezerra, morreu após ser atropelado pelo carro dirigido pelo jovem Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz. Ele trabalhava na montagem da estrutura de um evento quando foi atingido pelo veículo na Avenida Boa Viagem. Outras 2 pessoas ficaram feridas no acidente. Segundo a acusação, Gabriel dirigia sob efeito de álcool. A decisão de levar o motorista a júri popular foi tomada pela 3ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, após audiência de instrução e julgamento realizada ontem. A Justiça disse que Gabriel Graciliano é réu pelos crimes de homicídio doloso e 2 tentativas de homicídio doloso. A defesa sustenta que o cliente responda por crimes culposos quando não há intenção. O réu aguarda o julgamento em liberdade. E agora a gente traz um vídeo emocionante que a gente postou no nosso Instagram, @ene2.globo, e que viralizou nas redes sociais. O vídeo mostra o reencontro entre uma policial militar e a avó, que aconteceu no último sábado no município de Timbaúba, na Mata Norte do estado. Dona Severina Ramos de Albuquerque, conhecida como Raminha, disse que o maior sonho era ver a neta com a farda da PM. E aí a policial militar, Viriane Teveli, fez a surpresa para a avó e apareceu na frente da casa dela. O resultado do reencontro foi um abraço, muito emocionado entre as duas. A gente contou essa história no @ene2.globo. Para conferir novamente o vídeo e saber mais detalhes, vai lá, aproveita e segue a gente também. E logo depois do intervalo, a previsão para os próximos 3 meses em Pernambuco, as temperaturas devem ficar mais altas. E a expectativa para a chuva de meteoros nesta madrugada. Fenômeno pode ser visto a olho nu. O Ene2 volta em instantes. Até já. Estamos de volta e a gente fez uma mudança aqui no cenário, porque essa madrugada vai ter um fenômeno curioso nos céus, uma chuva de meteoros. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, será possível observar até 25 meteoros por hora. E os especialistas afirmam que dá para ver a olho nu, sem necessidade de binóculos ou telescópios. A repórter Tiffany Barbosa está ao vivo no Observatório do Alto da Sé, em Olinda, e traz outros detalhes para a gente. Tiffany, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você. Olha, eu confesso que quando eu fiquei sabendo dessa notícia hoje pela manhã, já me planejei e nós aqui do Nordeste, nós nordestinos, somos privilegiados. Vamos entender por quê? Aqui ao meu lado, Cleiton Batista, que é coordenador do observatório aqui do Alto da Sé em Olinda. Cleiton, explica para a gente rapidinho o que é, afinal, um meteoro, de forma bem facinho. Isso, a chuva de meteoros, elas ocorrem exatamente, né, porque a gente tem aí a passagem de uma rocha sobre a alta atmosfera e durante essa passagem a gente tem um fenômeno luminoso que é gerado, ao qual chamamos de meteoro. Então, meteoro é nada mais nada menos do que um efeito luminoso da passagem, né, desse objeto rochoso sobre a nossa alta atmosfera. E quais são as dicas que você dá para o pessoal que quer ver essa chuva de meteoros nessa madrugada? Isso é um evento democrático, não necessita do uso de equipamentos sofisticados, equipamentos astronômicos. Então, a olho nu é exatamente a melhor forma de observar o fenômeno. E aí aqui, né, no Alto da Sé, eu sugiro que a população observe em direção ao lado leste, que é exatamente onde a Lua está nascendo hoje. Inclusive, nós estamos mostrando aqui, Cleiton, tem um pessoal no Alto da Sé que está aqui olhando, né, através de microscópio, enfim, tem muita gente que usa binóculo também, mas como você bem ressaltou, não vai precisar de nenhum instrumento, né? A olho nu já vai dar para ver. Isso é uma chuva de meteoros que tem uma taxa de 25 meteoros por hora e que permite aqui, exatamente para a região Nordeste, ter uma maior possibilidade de observar as famosas e populares estrelas cadentes, né? E aí é sempre um grande evento para que a população se aproxime da astronomia através, né, dessa popularização de um fenômeno astronômico que é as chuvas de meteoros. Ressalta para a gente novamente o horário. Então, o pico da chuva de meteoros é exatamente na madrugada, por volta das 1 hora da manhã, só que a gente pode observar esses meteoros ou antes ou até após esse horário, né? E até durante 3 dias após, a gente ainda pode ter alguns resquícios de meteoros dessa chuva de meteoros que ocorrem aí, durante esse dia de hoje. Ok, Cleiton, muito obrigada pela sua participação. Márcio, eu vou continuar com o meu planejamento, viu, para assistir e eu tenho certeza que você aí também vai. Afinal de contas, é muito lindo, né? Eu volto com você no estúdio. Sem dúvida, chuva de meteoros acompanhar na madrugada. Obrigado, Tiffany. Olha, a Tiffany Barbosa esteve mais cedo lá na PAC, porque nos próximos 3 meses as temperaturas devem ficar mais altas aqui no estado. O boletim da reunião climática foi divulgado esta semana. Aqui ao meu lado está Fabiano Prestrello, que é meteorologista da Agência Pernambucana de Águas e Clima. Fabiano, boa noite. Qual é o cenário climático para Pernambuco nos próximos meses e quais são as regiões que mais vão ser afetadas? Boa noite. Bom, o que a gente está prevendo é que esse trimestre de agosto, setembro e outubro seja marcado por uma diminuição significativa das chuvas e também um aumento da temperatura. A região mais afetada seria a região do Sertão, que é uma região que naturalmente já tem uma disponibilidade hídrica menor do que o Agreste, Zona da Mata e região metropolitana. Aproveitando para falar dessas outras regiões, né? Agreste, Zona da Mata, como é que vai ficar também a situação por lá? Na parte leste do estado, que seria o litoral e o agreste, a situação é um pouquinho melhor, pois naturalmente vem mais umidade do oceano em direção ao continente e, consequentemente, tem mais chuva por aqui, né? Então, a situação é menos preocupante na parte leste do estado. Agora, esse calor deve ser acima do normal para essa época do ano? Isso. Naturalmente, essa época do ano já é um pouquinho mais quente, porém a gente está prevendo que vai ser um pouquinho acima da média. Isso tem alguma relação ali com o El Niño ou ainda é cedo para fazer essa associação? Tem alguma associação, sim. A gente já está identificando aí um El Niño na categoria moderada, mas que ao longo das próximas semanas pode ficar mais intenso. Aqui na região Nordeste, o El Niño tende a diminuir a intensidade das chuvas e também está ligado com as temperaturas mais altas. É inverso do que acontece lá no Sul e Sudeste. Lá acontecem temporais e temperaturas mais baixas. Esses próximos meses aí também vão ter muitas rajadas de vento? É possível que sim. O mês de agosto é conhecido aqui em Pernambuco como o mês dos ventos. Isso porque nessa época do ano a velocidade média do vento é mais intensa. Na verdade, os meses de agosto, setembro e outubro têm essa característica de ter os ventos bem fortes. Em todas as regiões aqui do estado? Em todas as regiões, mas principalmente
próximo do litoral, que seria aqui na região metropolitana e zona da mata. E aí, como é que a população pode se prevenir, pode também adotar cuidados para enfrentar esses próximos meses de queda nas chuvas e alta nas temperaturas? A hidratação, a evitar a exposição direta aos raios ultravioletas, né? Sempre procurar um local, um abrigo e, por conta da umidade baixa, também sempre se manter hidratado. Muito obrigada, Fabiano Prestrello, meteorologista. Eu volto com você no estúdio. E já que o assunto são as altas temperaturas, vamos de previsão do tempo para amanhã? Sexta-feira de pouca ou nenhuma chuva em praticamente todo o estado, mas as nuvens amenizam o calor. No Recife, a máxima amanhã deve ser de 28 graus. Mesmo a máxima de Goiânia, na Mata Norte. Em Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, os termômetros podem chegar aos 27 graus. 27 graus também em Caruaru, no Agreste. Em Petrolina, no Sertão, máxima de 30 graus. Em instantes, os detalhes de um evento que reconhece a importância do mercado publicitário pernambucano. E no coração do Recife, a história do restaurante mais antigo do Brasil em funcionamento no mesmo local. O ENE2 volta já. ENE2 de volta para falar de uma história que representa Pernambuco há 144 anos. O restaurante Leite é considerado o mais antigo em funcionamento do Brasil e já recebeu personalidades ao longo de diferentes cenários políticos e transformações sociais. Foi esse o restaurante de uma cena histórica, a última refeição de João Pessoa, então governador do estado da Paraíba. Logo depois do almoço, em 26 de julho de 1930, ele foi assassinado no centro do Recife. São muitas as memórias que fortalecem a trajetória e tradição deste lugar. É como entrar numa cápsula do tempo. Um restaurante que tem mais de um século de existência. São 144 anos numa cidade que muda o tempo todo. O Leite, na Praça Joaquim Nabuco, no bairro de Santo Antônio, é daqueles personagens que intrigam e despertam curiosidade imediata. Imagine que quando o restaurante Leite foi fundado, em 1882, ainda estávamos no segundo reinado. Dom Pedro II era o imperador do Brasil. A princesa Isabel ainda não tinha assinado a Lei Áurea. Então, o Leite atravessa a transição do Império para a República, a oligarquia café com leite, ditadura Vargas, ditadura militar, redemocratização até chegar nos dias atuais. E no mundo, na história do mundo, atravessou as guerras mundiais, toda a Guerra Fria, né, que se dá no final da Segunda Guerra Mundial, até a queda do Muro de Berlim. Por essas mesas já passaram presidentes, artistas, intelectuais, os filósofos franceses Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, o sociólogo Gilberto Freire, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, os poetas Mário de Andrade e Carlos Pena Filho. Fundado em um período marcado pela intensa desigualdade, o restaurante surgiu numa época em que o acesso era restrito e o espaço frequentado por uma elite. Com o tempo, o ambiente se tornou mais democrático e aberto a todos os públicos. Mas o imponente restaurante não é conhecido apenas pelos clientes importantes que estiveram por aqui. Essa história também é escrita por funcionários comprometidos e dedicados. O mais antigo deles, Manuel José da Silva. Nascido em 1955, Manuel tinha 19 anos, quando foi contratado em 1974. Vim do interior para aqui para a cidade, à procura de trabalho, e cheguei aqui em 1974. É isso, e comecei a trabalhar aqui no restaurante como serviços gerais, trabalhando em serviços gerais, como servente, e com o tempo que foi passando, então o meu patrão achou que dava para o serviço e começou a mudar de função. De serviços gerais passei para copeiro, e eu continuei ali. De copeiro, com os tempos, ele passou para trabalhar no Guaramangê. Essa função que eu estou agora é trabalho na preparação de filé, corte de carne, peixe, trabalho tratando camarão, lagostinho.
Edson também tem uma relação especial com o lugar. O pai dele foi pianista aqui. Há 20 anos ele assumiu esse posto. E diariamente ele leva, com todo o talento, música aos ouvidos daqueles que se alimentam. É sempre um prazer imenso, é imenso, maravilhoso. Eles adoram e pedem sempre músicas para ouvir. É um prazer sempre estar aqui. A gente toca de tudo, desde música internacional, nacional, alguns clássicos de filmes. Recentemente, o restaurante, que atravessou gerações, mudanças políticas e crises econômicas sem interromper o funcionamento, fechou as portas. O motivo? A ampliação do espaço que anexou o casarão vizinho à estrutura e criou um bar e área específica para eventos. Depois da mudança, o Leite aumentou a capacidade de atendimento em mais 80 lugares. Tem essa parte do receptivo aí na frente, a gente pode aguardar com um ar-condicionadozinho, tranquila, muito bom. Gosto também muito do piano, trago sempre minha mãe aqui, porque ela adora piano. História é memória, e o leite faz parte da identidade do pernambucano, da identidade do recifense, né? Então, a memória afetiva daqui é muito forte, porque a gente lembra dos nossos antepassados, né? Da quantidade de festas, de aniversário, de celebrações que aqui foram realizadas. O serviço, o atendimento, a cozinha, o acolhimento. Como eu sou profissional de hotelaria, tenho ligação com culinária também, então essa casa merece todos os aplausos do Nordeste. É uma casa exemplar para o país. O que faz o lugar se manter ativo há tanto tempo? Talvez o cardápio tradicional, a música que acalma, a arquitetura chamativa. O fato é que o Leite continua fazendo história e mantém com orgulho o título de restaurante mais antigo em funcionamento no Brasil. E amanhã tem programa especial para todo o Nordeste na tela da Globo. É os Sabores do Nordeste. Amanhã, depois do Jornal Hoje, a gente tem um encontro marcado e com mesa farta. É o programa Sabores do Nordeste. Desta vez, vamos viajar pelos 9 estados da nossa região para conhecer pratos e iguarias que, de tão queridos e tradicionais, conquistaram o título de patrimônio cultural. E olha, tem opção para todo paladar. Doces ou salgados, na entrada, no prato principal e na sobremesa. É menu completo. Vem com a gente passear pelo Nordeste e conferir esse banquete. Eu te espero. Hoje é noite de celebração para o mercado publicitário de Pernambuco. Um evento reúne profissionais, agências, veículos e anunciantes que reconhecem a força da comunicação aqui no estado. Quem acompanha é o repórter Juliano Roque. Oi, Juliano, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Noite de festa aqui no Recife, na verdade, noite de confraternização. Como você falou aí, vários profissionais da mídia, do marketing, da publicidade, jornalistas também reunidos nessa noite para celebrar a propaganda, porque todo mundo vê a propaganda, mas o que muita gente não conhece é um profissional que é muito experiente e responsável nessa arte de, antes do comercial aparecer na televisão, de chegar no rádio, de chegar no jornal impresso e também na internet, tem uma pessoa que pensa direitinho nisso. É o mídia, Fred Teixeira. Ele é profissional de mídia, da publicidade e também vice-presidente do grupo de mídia daqui de Pernambuco. Fred, qual é o maior cuidado que vocês mídias têm para chegar aquela propaganda, aquela mensagem direitinho no telespectador, no cliente? Boa noite, Juliano. Boa noite também aos telespectadores. Esse cuidado ele é constante, porque a gente precisa saber, principalmente hoje com a mídia tão pulverizada, com os pontos de contato tão pulverizados, a gente precisa cada vez mais ser assertivo para poder estar na hora certa com o público que a gente precisa atingir para os nossos clientes, né? Então, não adianta aquela grande criação se ela estiver veiculada no canal errado, no meio errado. Então a gente precisa cada vez mais estudar. E com essa, como eu falei, com essa pulverização, com essa quantidade de pontos de contato, a gente é bombardeado por mídia desde a hora que acorda até a hora que dorme.
essa jornada está cada vez mais complexa. Então, esse é o maior cuidado da gente, sabe, ser mais assertivo nesse contato. E diante de um trabalho que é tão puxado e que puxa tanto por vocês, hoje é dia só de abraçar aquele network, aquela conversa, aquele retorno bom, né, não? Hoje é dia de confraternizar, né, Juliano? Hoje é dia de receber e de homenagear esse profissional tão importante para o mercado publicitário e também recebendo todo esse apoio do mercado publicitário. Fred Teixeira, muito obrigado, parabéns pelo Dia do Mídia. Márcio, voltamos com você. Obrigado, Juliano. E assim a gente encerra o NE2 de hoje. Vamos encerrar com imagens da Lua? Lembrando, hein, tem chuva de meteoros durante essa madrugada, essa madrugada de sexta-feira. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.